Olá, hoje vamos estudar o movimento de queda livre e lançamento vertical. Lembrando que lançamento vertical é sempre para cima, sempre com velocidade inicial e lançado para cima. O movimento de queda livre não, já é sempre o objeto é solto, é abandonado, é tudo em queda, tudo na descida. Na página 1 do livro didático temos queda livre é um movimento vertical que consiste na queda dos corpos sem o efeito da força de atrito. Então quer dizer que sem atrito. O movimento de queda livre é o seguinte, a gente vai desconsiderar o atrito, que é a força do ar aqui segurando os objetos. Então, como diz Galilei diz que todos os objetos caem ao mesmo tempo. Pode soltar uma pena, uma maçã, uma pena, um elefante, ambos vão cair ao mesmo tempo, chegar ao solo ao mesmo tempo. Então, se tirar a força do ar aqui, a força de atrito do ar, todos os objetos vão cair ao mesmo tempo. Então, aqui temos, na mecânica clássica, queda livre é um movimento resultante unicamente da aceleração provocada pela gravidade, ou seja, a gravidade que a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade terrestre. Então, em outros planetas, em outros satélites naturais aí, temos gravidade diferente. Então, quer dizer que os objetos lá pode ser que demorem um pouco mais para poder cair em relação à Terra, ou pode cair mais rápido, dependendo da gravidade. Então, a queda livre e lançamento vertical, a gente vai trabalhar com uma forma bem parecida com essa aqui. Lembrando que o ΔS, ou S, ou H, tudo resulta na altura. A gravidade sempre é o G e o T é o tempo para esses objetos aqui. O que é queda livre? Dizemos então que queda livre os corpos abandonados no repouso, ou seja, abandonado no repouso aqui, então a velocidade inicial é zero e o espaço também, espaço inicial também é zero, então resulta unicamente nessa fórmula, que é aquela fórmula do movimento uniformemente variado. Então ele é uma forma reduzida. Você tira o espaço inicial, tira a velocidade inicial, só sobra a gravidade vezes o tempo ao quadrado, para achar a altura. A aceleração da gravidade aqui, a aceleração que a gente usava o A lá no movimento uniformemente, aqui a gente vai usar no lugar do A vai ser o G, que é a gravidade. Uma observação, que objetos soltos, abandonados, objeto que cai de certa altura, objeto que caiu de um prédio, objeto que caiu de uma torre, objeto é solto de uma torre, objeto é abandonado de um prédio, abandonado de uma torre, tudo vai usar essa fórmula aqui, ó. Para calcular a altura e o tempo, temos essa fórmula aqui, que a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado. O S aqui, então, é o espaço, que é a altura. Então, é dado em metros. Gravidade em metros por segundo ao quadrado e o tempo sempre em segundos. E aqui, para você calcular a altura e velocidade, temos essa fórmula aqui, ó, para objetos soltos, abandonados, objeto que cai de certa altura. Então, se no problema que você está fazendo tem essas palavras-chave aqui, ó, você vai usar uma dessas duas fórmulas aqui, dependendo da pergunta. Ele quer saber o tempo. Então, vou procurar por essa fórmula aqui, porque essa aqui não tem o tempo. Quero procurar a altura. Se ele só te deu o tempo e quer saber a altura, é essa fórmula. Agora, se ele te deu velocidade e quer saber a altura, usa essa fórmula aqui, que ele já te deu velocidade. E se ele estiver procurando a velocidade? Se ele estiver procurando velocidade, você usa essa fórmula. Há momentos em que a gente tem que usar as duas fórmulas para poder achar o que se pede. Tá? A gente vai ver nos exemplos daqui a pouco. Então, aqui a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura, que é o ΔS. Essa fórmula aqui é uma redução da forma da equação de Torricelli. É uma redução dela, que aqui, como os objetos são parte do repouso, então não precisa da velocidade inicial. Então, a velocidade inicial aqui é descartada. Então, só sobra a velocidade final e a gravidade e a altura. Um exemplo aqui, um objeto ele é abandonado, a palavra-chave está aqui, abandonado. O objeto é abandonado do alto de uma torre, ele leva 4 segundos para chegar ao chão. A pergunta é, qual é a altura dessa torre? Então, qual é a altura da torre? Ficou fácil para identificar, né? Um objeto é abandonado, ele quer saber a altura e te deu um tempo. Então, só tem essa fórmula aqui, ó. Então, aqui não temos a altura, temos o tempo.
a gente sabe que a gravidade aqui já diz, adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, só colocar na fórmula aqui, ó. Primeiro faz a potência, primeiro resolve a potência, 4 ao quadrado 16, agora o que multiplica, 10 vezes 16 dividido por 2. Então, 10 vezes 16, 160, dividido por 2, 80 metros é a altura da torre em 4 segundos. Então, descobrimos que a torre tem 80 metros. Vamos para o exemplo 2 aqui. Uma bola ela cai do alto de um prédio. Ó, um objeto que cai. O objeto cai, então já fica fácil para você identificar. Uma bola cai do alto de um prédio de 45 metros de altura. Ele quer saber quanto tempo ele gasta para chegar ao chão e qual a sua velocidade. Então aqui temos que usar as duas fórmulas aqui para fazer esse exercício. Ele quer saber qual é o tempo, então usa essa fórmula aqui. Ele quer saber qual é a velocidade, então usa essa fórmula aqui. Então aqui temos velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade, que ele já entregou aqui para a gente, a gravidade vezes a altura do prédio. Multiplicando aqui 2 vezes 10, 20, 20 vezes 45, 900. Então aqui já pode multiplicar tudo direto. Então, velocidade ao quadrado igual a 900, contar ao quadrado, passa em forma de raiz. Então, a raiz quadrada de 900, 30 metros por segundo é a velocidade de queda dele. E aqui temos também, temos que calcular o tempo, né? Então, usamos essa fórmula aqui para a gente achar o tempo. Temos a altura, 45 metros, estamos procurando o tempo. A gravidade já veio também pronta, então ficou fácil. Aqui, colocando 45 aqui, faz uma multiplicação cruzada. Aí, como aqui o 45, a gente coloca o 1 aqui só para fazer a multiplicação. Mas quem não querer pode descartar também. Mas fica sempre 10 vezes t ao quadrado, que multiplica 1 que está aqui. Aí fica 10t ao quadrado, igual a 90, que é 2 vezes 45, 90. Então, aqui t ao quadrado igual a 90 dividido por 10, t igual a 9. Então, aqui o t está ao quadrado, passa em forma de raiz. Então, a raiz quadrada de 9, 3 segundos. Então, sabemos que a velocidade é de 30 metros por segundo e o tempo 3 segundos.